Muito bem, estamos agora falando sobre a terceira e última teoria acerca da origem da alma. Você viu aqui que existem alguns absurdos, mas é que consegue crer nessas coisas, né? Fazer o quê? Então, a terceira teoria é a teoria traducianista. Teoria traducianista. Defende que toda a raça humana foi criada em Adão e que de Adão herdamos tanto a alma quanto o corpo, por geração natural. Portanto, são transmitidos pelos pais aos filhos. Encontramos vestígios dessa doutrina na igreja primitiva em Tertuliano, Rufino, Apolinário e Gregório de Nissa. Na Reforma, foi sustentada por Lutero, que foi um grande reformista, né? Reformador, sendo um legado para as igrejas luteranas. Os textos usados para apoiar tal ideia são Jó 14:4, 15:14, Salmo 5:1, Salmo 51, versículo 5, 58:13, João 3:6 e Efésios 2:3. Essas são as referências que querem usar para sustentar a teoria traducianista. Mas não é bem assim não, viu gente? Vamos lá. Jó capítulo 14, versículo 4, o que é que diz lá? Vamos ler. Temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia faz toda a diferença para a nossa vida. Jó 14, versículo 1. 14:4. Glória ao nome do Senhor Jesus. 14:4 vai dizer assim: quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. 15:14. Você vai ler isso aqui. Você já vai entender por que esse texto está sendo lido por nós. 15:14. Porém, porque voltas contra Deus o teu espírito e deixas sair da tua boca tais palavras. Falamos aqui agora há pouco falamos sobre esse texto aqui, tá? Então, a teoria traducianista vai falar nessa crença que toda a raça humana foi criada em Adão e que de Adão herdamos tanto a alma como o corpo. Né? Será mesmo? Será que isso condiz com a palavra? Será que se conecta com a palavra? Agora 15:14 de Jó. Jó 15:14. Que é o homem para que deva ser puro? Quem é o nascido da mulher para que deva ser reto? Salmo 51, versículo 5. 51:5 do livro dos Salmos. Vai dizer assim a palavra do nosso maravilhoso Deus. Deixa eu encontrar aqui, gente. Grande demais. Vamos lá. Porque em iniquidade fui concebido e em pecado me concebeu a minha mãe. João 3:6. João capítulo 3 e o versículo número 6. Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Bíblia é bom. Com a Bíblia é bom. Com a Bíblia é muito melhor, gente, tá? Com a palavra de Deus é muito melhor. 3:6 vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É espírito. Aqui não quer dizer que o homem é espírito, quer dizer que o homem é espiritual, gente. Olha o texto, tá? Efésios 2:3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha só esse texto. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada. Ela é profunda, ela é impressionante. Ela é extraordinária. Aleluia. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 3. Glória a Deus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, alma. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, esses textos que eu li para vocês, eles não dão sustentação de que a alma foi herdada de Adão, não, viu? Sinto muito. Vários argumentos são aduzidos em favor dessa teoria. Segundo alguns, ela é favorecida pela descrição bíblica, segundo a qual Deus soprou uma única vez nas narinas do homem o fôlego da vida e depois deixou que o homem reproduzisse a espécie, se fosse verdade. Meu Deus. Capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículo 7, falando sobre isso. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, pois as escrituras dizem que a mulher foi feita do homem.
1 Coríntios 11, 8. Loja do corpo do homem, não foi do homem em si, não foi da alma do homem, foi do corpo. E nada se diz acerca da criação da sua alma. Deus cessou sua obra de criação depois de haver feito o homem. Aleluia. Glória ao nosso bondoso Deus. Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Sabe? Mas aqui você vê que existem equívocos nas interpretações, nas colocações da palavra de Deus aqui. Ah, isso é muito triste, porque as pessoas não querem estudar, não querem analisar. Né? Deus soprou uma única vez, não foi assim. Na narina do homem, o fôlego da vida foi na vida de Adão, mas não dos demais homens. Depois deixou que o homem reproduzisse a espécie. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão. Né? Mas é difícil nós crermos nessa teoria aí, observando esse ponto aqui. Né? Que Deus soprou uma única vez nas narinas do homem o fôlego da vida. Porque não é mostrado. Por que eles dizem? Eles falam o seguinte, que nada se diz acerca da criação da alma da mulher, só da alma do homem. Logo eles pensam que Eva herdou a alma de Adão e herdou o corpo de Adão. Ou seja, pelo menos características, pelo menos o que ele carregava no corpo, que ele carregava na alma, a sua esposa herdou. Mas isso não se aplica, gente. Não se aplica, tá? Gênesis 2, 23. Deus cessou sua obra de criação depois de haver feito o homem. Deus cessou de criar depois que cria o homem. Ora, agora é tempo de administrar. Ele entregou para um administrador chamado ser humano, o homem. Outra observação, recebe apoio da analogia vegetal e animal, em que o aumento numérico é assegurado, não por multiplicidade de criação imediata, mas pela derivação natural de novos indivíduos a partir de um tronco paterno. Ainda assim, gente, não sustenta a ideia de que a alma do homem foi formada em Adão, tanto seu espírito como sua alma são iguais. Não há como nós sustentarmos isso aí. Tá? As características físicas, mentais e espirituais são derivadas de um ancestral humano, transmitidas de pai para filhos. Oferece o melhor fundamento para a explicação da depravação moral e espiritual, que é o assunto da alma e não do corpo. Né? Não do corpo. Mas, gente, observe. Todos esses ensinos foram objeto de controvérsias, por se tratar de uma área do conhecimento desconhecida do homem e, por isso, vistos como teorias, ou seja, meras suposições. Isso aqui do que eu falei para você, a teoria do traducionalismo, a teoria do criacionismo, a teoria que foi a primeira teoria da pré-existência, são só meras suposições, não há nada para ser afirmado, não há texto na Bíblia que dê base para poder falar essas coisas. Tá? Então, pode esquecer, nenhuma das três teorias é válida para a palavra de Deus. Todos esses ensinos foram objeto de controvérsias, por se tratar de uma área do conhecimento desconhecida do homem, e por isso visto como teorias, ou seja, meras suposições. Então você pode fazer uma observação geral nesses assuntos, nessas teorias, tire suas conclusões, sempre respaldado na palavra de Deus, guarde no seu coração, sempre respaldado na palavra de Deus. Eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz!